Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência como empreendedora, um pouco mais de um ano, né, no digital. Eu vou falar um pouco sobre os prós e os contras desde que eu comecei a empreender, porque muitas das vezes eu vejo as pessoas vindo a empreender pelos prós, mas elas não querem o contra, né? E eu acho que isso acontece em muitos âmbitos da vida, né? Isso acontece na vida pessoal, na vida amorosa, na vida profissional. A pessoa quer se relacionar ali, mas ela não quer lidar com os defeitos da pessoa, com as peculiaridades da pessoa. A pessoa quer trabalhar, mas ela não quer lidar com a burocracia, ela não quer lidar com o chefe. Então, assim, gente, não existe 8 ou 80, né, na vida. Você tem que lidar com o 8 e com o 80, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Se você está começando a empreender aí, já começou a lidar com algumas dificuldades, então você vai lidar com dificuldades o tempo todo. Ao longo da jornada, as suas dificuldades elas só vão mudar. Então, por exemplo, né, quando eu comecei eu tinha dificuldade em não saber o nicho, não saber quem era o meu persona. Aí depois disso eu tive a dificuldade em querer lançar um infoproduto e não sabia como. Depois disso eu tive a dificuldade de entender que o meu negócio tinha que ir para um ponto B, tinha que começar a escalar. E aí para onde é que a gente vai, o que é que a gente faz. Então as dificuldades elas vão mudando de acordo ao tanto que você vai caminhando na sua jornada, o tanto que você vai evoluindo. Então, para começar, eu quero falar sobre os prós. O primeiro ponto é poder trabalhar em casa. Para quem assistiu os 20 fatos sobre mim, eu falo que eu amo ficar em casa. E poder trabalhar em home office, para mim, foi, gente, uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram assim nesses últimos anos. Algumas pessoas já trabalhavam dentro de casa, mas eu considero que era algo muito fechadinho, sabe? Era muito. Não que as pessoas não quisessem, né? Tipo assim, falar para os quatro ventos, gente, ó, dá para trabalhar em casa. Mas era porque era algo ainda muito surreal, né? No sentido, gente, dá para trabalhar em casa, ter renda, nem não precisar sair, né? Existe essa cultura, né? De que você só trabalha se você se desloca da sua casa para aquele ambiente, para a empresa e tal. E aí, por mais que a gente houvesse isso já no empreendedorismo, ainda era muito, né, fechado, muito velado. Meu Deus, como assim trabalhar em casa? Ai, que sonho queria, mas a possibilidade era muito mais difícil. E esse é um dos prós, assim. Obviamente, você tem que ter toda uma estratégia, todo um planejamento para não se deixar levar durante as coisas dentro de casa. Às vezes você tá em casa, tô aqui, aí minha mãe me chama, aí eu vou, e aí eu fico lá, e aí eu perco, e aí minha mãe diz, ó, o que tá passando aqui na televisão. E então, assim, você tem que estar se policiando o tempo todo, mas se você consegue ter a estratégia, você consegue fazer tudo. Então, por exemplo, dia de segunda-feira eu tiro para somente criar os cards da semana e fazer aula ao vivo. Dia de quarta é somente para gravar vídeo. Então, a gente também vai se organizando dentro das nossas possibilidades e da nossa realidade. O segundo prós em relação a empreender é não existir a limitação geográfica. E eu acho isso maravilhoso, assim, eu acho surpreendente. Eu acho uma das 7 maravilhas do mundo a questão de você poder se conectar, você poder ajudar outra pessoa que muitas das vezes está do outro lado do mundo, ou uma pessoa que você nunca viu. Você cria laço com pessoas que não estão assim. Eu já criei laço com pessoas que eu nunca vi. E então isso é muito interessante, né? Quando a gente consegue utilizar a rede, né, o digital, para o princípio pelo qual ele foi criado, né, que é estreitar laços diante da diferença geográfica, né? Pelo menos essa foi a base da criação. Hoje em dia está indo para outros meios, mas ok. Mas quando você consegue utilizar o digital para essa forma, é muito enriquecedor. Imagine você tá aí no conforto do seu lar, fazendo uma consultoria, dando uma mentoria para alguém de Portugal, alguém dos Estados Unidos, alguém, sei lá, da Dinamarca. É muito legal, né, gente? É uma experiência assim, completamente diferente. É muito interessante essa possibilidade. Bom, o terceiro prós é que é muito mais econômico do que você tá na loja física. Obviamente, você vai ter custos com o digital. Você tem que pagar água, você tem que pagar a internet, você tem que, ao longo do tempo, investir em ferramentas, sejam elas físicas, né? Tipo aqui a webcam, o celular, o notebook, como ferramentas também para você entregar o seu trabalho. Exemplo, eu uso o Mindmaster, tem o Zoom,
Isso tudo existe no gratuito, mas não é lá essas coca todas, então você precisa investir no pago, né, no Pro, o Canva Pro, todas essas ferramentas, então você vai ter esse custo. Porém, quando você está no físico, né, não é só a água, a luz, a internet, né, você tem que pagar ali o espaço, você tem que fazer a manutenção daquele espaço, você muitas vezes tem que contratar pessoas para poder ali trabalhar com você. Uma das coisas que eu acho muito interessante no digital em relação às pessoas é que as pessoas elas querem que você contrate ela, mas elas querem que você as honre como empreendedora. Como assim, Lídia? Elas querem que você contrate ela como um MEI, ou como um ME, ou como autônoma, mas ela não quer que você assine a carteira dela, né? É uma das coisas que eu descobri logo assim de cara, né? As pessoas sempre se ofereceram para que eu contratasse os serviços dela, mas olha, contrata, tá, querida? Não vem assim na minha carteira, não, sai pra lá. Então é muito mais lucrativo, assim, quando a gente fala de início, né? Porque você não vai ter aquela responsabilidade, né, do INSS, do FGTS, aí fica pela responsabilidade da própria pessoa. E eu acho muito interessante essa parte, né, de você honrar a pessoa contratando ela como MEI. Tipo assim, o respeito o seu próprio negócio, você ter seu próprio negócio. Então, vem pra cá que eu te contrato como especialista, mas eu não vou te desonrar escrevendo na sua carteira de trabalho. É muito louco também pensar sobre isso, mas foi uma das coisas que eu percebi logo de cara, assim, quando eu vim pro digital. Eu percebi que as pessoas, elas não querem, de forma alguma, que o empreendedorismo digital se torne parecido com o CLT. Obviamente, existem alguns casos em que algumas pessoas contratam mesmo ali como CLT e tal, às vezes até de acordo com a necessidade, precisa de alguém ali fixo para fazer suporte a alguma coisa, mas ela sempre vai estar ali incentivando a pessoa, porque você não se torna MEI, você vira assistente virtual, mas sendo MEI, exemplo, né? Então, é muito mais econômico também. Eu lembro que eu comecei, eu tinha um computador velho, eu não tinha tripé, eu não tinha nada, mas isso não me impossibilitou de começar. Eu comecei assim mesmo, e aí depois eu comecei a vender consultoria, treinamento, aí eu comprei o tripé, consegui comprar o meu notebook à vista ali, juntando. Então, assim, as coisas vão acontecendo, sabe? Um dos prós também do empreendedorismo digital é que você tem muito aprendizado assim, e é de dentro para fora, sabe? Você se torna uma pessoa com muito mais autoconhecimento quando você passa a empreender, porque nós não somos ensinados a olhar para dentro, buscar respostas dentro. Mas quando você está ali no seu próprio negócio, que não tem ninguém ao seu redor, não tem chefe, não tem supervisor, não tem alguém abaixo de você, né, para poder fazer as coisas, para poder te ajudar, para poder dizer se está certo ou se está errado, que é ali por você, então você começa a olhar para dentro. Você começa a se perguntar por que eu decidi começar, o que eu quero, quais são as minhas metas, o que eu almejo alcançar dentro do empreendedorismo digital. Você começa a se perguntar quem eu quero entender. Quem assistiu meu vídeo sobre persona, né, eu explico como foi esse processo. Né? Eu achava que o meu persona estava ali no externo, era alguém já pronto, que eu trouxe ali do programa. E aí quando eu fui ver, era eu, em um tempo atrás, quando eu tinha começado a empreender. E eu jamais teria descoberto isso se eu não tivesse olhado para mim. Então é um aprendizado muito grande também que você tem na prática, né? Porque você se torna... eu cresci, gente, em um ano que eu acho que eu não cresci em 5 anos, assim, sabe? Dentro do empreendedorismo digital. Porque você aprende a ser resiliente. Se você não aprende a ser, provavelmente você desiste. Então você aprende a ser resiliente, a ser mais empático, a ser mais humano. Você passa a entender muito mais as causas pelo que as pessoas lutam e você passa a respeitar, principalmente a questão da mulher como empreendedora digital. Gente, quando a gente está fora, assim, a gente acha que é mimimi, mas quando você entra, você vê que o protagonismo feminino, né, ter o seu próprio negócio, gente, é muito difícil, assim, você vê que o machismo tá ali enrustido, né, em todos os ambientes ali, por mais que você queira dizer, não, a gente está em pleno século XXI, isso aqui não acontece mais. Eu não acredito que o empréstimo, eles oferecem um valor menor só porque eu sou mulher, mas isso acontece, né? Então você começa ali a lutar, levantar aquela bandeira para você buscar os seus direitos, né? Então é assim, um aprendizado muito profundo. E aí, complementando, eu já tinha colocado conhecimento, porque assim, quando você começa a empreender, você percebe logo que você tem que ter conhecimento.
E então, você meio que enlouquece, mas você passa a adquirir conhecimento de uma forma muito mais rápida. Obviamente, isso tudo não vai te ajudar a empreender da forma como você planeja, mas ele vai te dar tipo aquela energia que você precisa, o seu primeiro up para começar. E depois disso você vai começar a dar continuidade, né? Você vai se aprofundar mais, né? Pelo menos isso foi o que aconteceu comigo. Eu me aprofundei bastante ali, em criação de conteúdo, na rede social. Depois eu comecei a explorar a questão do empreendedorismo, planejamento. E é incrível que isso vai acontecendo assim, meio que no automático. Você sente a necessidade de estudar e aí você vai começando a se aprofundar. Aí eu comecei depois a estudar sobre infoproduto, e aí sua mente vai abrindo para copy, para página de vendas, para brand, para liderança, então você vai se aprofundando ali naqueles assuntos, e aí quando você vê, você já adquiriu conhecimento e já pode passar para outras pessoas. E você vai também trocando ideias, né, conversando com outras pessoas, aqueles cursos mesmos que você tem grupos, né, que você consegue trocar ideia, consegue ali fazer umas collabs, assim, é muito importante, é muito interessante. Eu comecei a estudar identidade visual e eu percebi, nossa, cara, como é importante a pessoa focar em investir em identidade visual, em ter um brand ali, marca, né? Aí você começa a linkar as coisas que acontecem ao seu redor e você acha que é bobagem, né? Porque, por exemplo, toda vez que eu quero comprar um iogurte, eu só lembro da palavra Danone. Quando eu quero comprar um lã de aço, eu só lembro do Bombril. Então, quando você começa a estudar essas coisas, aí você adquire um conhecimento que é interessante, que às vezes você não tem noção. E aí, isso acontece muito comigo, às vezes a pessoa me pergunta algo assim, aí eu respondo, depois eu falo, eu não sabia que eu sabia isso, né? E é muito louco isso. Mas assim, a gente adquire um conhecimento muito grande. Obviamente, isso não é para todo mundo, porque tem gente que acha que é muito fácil. E daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto em contras. Mas assim, se você tiver certeza do que você quer no digital, você vai estar disposto a adquirir todo o conhecimento que você precisa, pra, não só para você, mas eu sempre penso assim, poxa, se eu quero oferecer o melhor, exemplo, se você quer ser reconhecida como a especialista aí na área que você atua, você vai ter que fazer alguma coisa, né? Você vai ter que buscar conhecimento, você vai ter que ali se aprofundar. Se você quer ser especialista, você não será somente pelo nome. As pessoas precisarão acreditar em você. Você vai ter que conquistar a autoridade e é mostrando que você sabe. Então, um conhecimento, se você quiser, né, tá aí. Até a Bíblia diz, né, se você quer conhecimento, peça que Deus dá. Então, assim, né, pede aí que ele dá. Dá não, ele vai te mostrar os caminhos para que você consiga ter conhecimento, estratégia, consiga, né, ter as ferramentas para que você consiga buscar o que você quer. Uma outra coisa que também é muito interessante, né, que eu acho que é um prós do empreendedorismo com serviços, é que a sua jornada importa. Quando a gente está no CLT, por exemplo, o que importa é as experiências que você teve, quantos certificados você adquiriu, se você veio indicado, se você é filho de fulano, filho de Beltrano. E no empreendedorismo digital, quando você atua com serviços, a base do serviço é a sua jornada. Seja aquela experiência prática que você nunca conseguiu fazer um curso para provar que tem, mas você consegue provar que você sabe, ali na prática, na conversa, no dia a dia. A sua jornada de erros, que eu acho que é o mais esplêndido, assim, sabe? Aquelas cagadas da vida que a gente dá, que a gente não consegue nem levantar a cabeça de tanta vergonha. Depois de um tempo, ela serve para ajudar outras pessoas. Para dizer, ó, fulano, eu já passei por isso aí, não vai dar bom. Desvia, tenta outra coisa, não vai funcionar dessa forma. Você vai ali no erro, né? Você tem a oportunidade de validar outras coisas, né? No erro você já diz, por mais que seja dolorido, e é muito dolorido, você já sabe que aquele caminho ali não vai funcionar para você. Insistir naquilo ali não vai. Então você abre sua mente para outras coisas. E aí nisso você adquire um conhecimento muito grande, né? Da prática ali, com base no erro. Então é muito interessante o quanto que a jornada importa, assim. E é uma das poucas áreas de trabalho em que a nossa vivência como ser humano importa. É sobre conexão, é sobre conectar, né? O famoso storytelling, que é sobre
Você tá ali, você, por exemplo, você vai fazer aquele pitch de vendas e você conta como era a sua vida há um tempo atrás e você fala assim, eu sei como é passar por isso, eu sei como é sentir na pele isso. Então eu acho muito poderoso essa experiência, né? O quanto o empreendedorismo ele enaltece a sua jornada, que muitas das vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho aquela jornada do herói que sofreu muito, que sofreu bastante para poder conseguir e tal, mas nem sempre, e não é sobre isso, né? É sobre a sua jornada como ser humano, porque na vida as histórias são sempre as mesmas, né? A pessoa que teve câncer, a menina que engravidou na adolescência, a pessoa que não teve o amor correspondido, o que muda são os personagens. Só que nós não falamos sobre muitos assuntos, né? Tanto que eu sempre penso que se a gente se comunicasse mais, a nossa sociedade seria melhor. Quem sabe com o empreendedorismo, né? A gente tem um mundo melhor a partir da comunicação, né? E, infelizmente, muita gente tem se calado por medo de ser cancelada, por medo do que os outros vão pensar, e muita gente idiota tá aí falando besteira o tempo todo, né? Mas ok. Continuando, agora eu vou falar sobre os contras. Infelizmente tem muita gente preguiçosa, assim, sabe, gente? É um poço de preguiça. Uma das coisas, assim, que mais me irrita é porque eu, particularmente, eu sou o tipo de pessoa assim, ó. Se eu não sei alguma coisa, eu vou pesquisar, eu vou saber. Eu não vou chegar pra você perguntar a resposta, porque eu entendo que é muito mais enriquecedor eu saber como faz, porque eu consigo me virar sozinha, do que você me dar a resposta. Faça isso, aqui, aquilo, outro. Óbvio que tem algumas situações que é muito interessante, muito mais rápido, muito mais prático você fazer isso. Mas você pegar isso aí e usar para sua vida o tempo todo, você querer a resposta, só querer o resultado, né? Igual aquelas pessoas assim que vê o player ali com um resultado bom e quer tudo que o player tem, mas ele não quer, não tem interesse em saber o que foi que o player, né? Eu falo player, gente, aquela pessoa que já tá ali, né? O famoso 6 em 7, aquela pessoa que já tá ali estável, né? No nicho dela. A pessoa não quer saber o que foi que o outro passou, a jornada do outro, né? Não quer calçar os sapatos da pessoa para saber o que foi que ela precisou passar para chegar até ali. E eu vejo muito isso na internet. Então, assim, uma das coisas que eu bato o tempo todo, ó. Se você quer adquirir um serviço meu, mas você não tá disposto a estudar, não tá disposto a obter conhecimento, não vem. Não vem porque a pessoa ela vai achar que eu não dei a resposta, que eu não sei ensinar, que eu não sei o quê. Gente, eu jamais vou te dar um hackzinho sobre determinados assuntos, porque o processo de empreender é muito individual. O seu negócio não é o meu negócio. O que funciona pra mim possa ser que não funcione pra você, porque você não é igual a mim. Possa ser que um dia ruim você simplesmente ir lá, jogue tudo pra cima, não queira mais fazer nada. Eu não sou essa pessoa. Eu vou respirar fundo, eu vou ali e daqui a pouco eu volto e tento de novo. Então eu não posso, por exemplo, dizer, ó, nos dias ruins, ao invés de você jogar tudo pra cima e assistir um seriado, você se move, você faz outra coisa, você vai pra outro ambiente, você preenche sua mente para que as coisas fluam. E nem todo mundo tá preparado para isso. Um outro ponto é muita gente que só liga para dinheiro. Gente, seria hipocrisia da minha parte eu chegar aqui e dizer, ó, eu comecei somente para poder ajudar as pessoas. Não, eu vi que existe uma possibilidade de eu ter renda dentro do digital. Só que ao longo da jornada, quando você se compromete com o que você faz, quando você entende que a sua missão vai muito além do dinheiro, você quer ficar ali porque você entende que você tem algo para oferecer, que você pode ajudar outras pessoas. Mas quando a pessoa coloca ali como premissa só o dinheiro, só o retorno, ela começa a fazer aqueles produtos que você sente que a pessoa tá ali, só falta te empurrar assim para você comprar, para você finalizar a venda. E ela começa a usar aquele marketing agressivo, você tem que comprar, você tem que ir, se você quer que sua vida mude, se você quer isso, se você quer aquilo. Aí ela começa a apelar, né? Falando sobre a família, sobre o filho, ok. Quem não gostaria de poder colocar o seu filho em uma boa escola? Quem não gostaria de colocar os seus pais em um plano de saúde? Muitas das vezes aposentar ali os seus pais? É muito bom, gente. Só que não existe atalho para isso. Para você, por exemplo, aposentar 2 idosos, você tem que ter uma renda grande. Porque eles têm as necessidades dele, muitas das vezes eles têm alguns problemas de saúde, precisa estar ali comprando remédio, indo para médico. Então, assim,
Você não pode simplesmente achar que um RECzinho vai te dar o valor que você precisa mensalmente para aposentar duas pessoas, para pagar, por exemplo, um plano de saúde de duas pessoas idosas, né? Que é caro também. Os planos de saúde cobram caríssimos. Então, assim, tem que desconfiar, gente, sobre isso. E eu acho que a pessoa também, quando ela vem só pelo dinheiro, ela desiste muito mais rápido, porque ela vai começar a fazer pelo dinheiro e vai ver que não tem resultado. Aí 3 meses não tem venda, 5 meses não tem venda, certo? E o que é que você vai fazer de diferente? Não é as pessoas que são ruins, não são as pessoas que não querem comprar o seu serviço, é você que está errando na forma como você está oferecendo. As pessoas percebem quando você só está ali pelo dinheiro, quando você só está ali para sugar o tanto que ela trabalha para conseguir aquele dinheiro, você está ali para sugar o pouco que ela tem. Não, você tem que, eu vou te dar aqui um serviço, uma solução, mas desse dinheiro aqui que você investiu em mim, e confiou em mim, você vai ter o retorno duplicado, triplicado, desde que você coloque em prática o que eu ensinei aqui. Você vai começar a ver resultado, você vai começar a ter resultado. Um outro contra é que é tudo muito desorganizado, assim, né? O digital, no Brasil e no mundo, mas agora eu acho que alguns lugares são mais organizados, né? Tipo, aqui no Brasil, como o digital ele não era tão fluido, né? Era muito sobre digital influencer. Quando começou a pandemia, muita gente migrou para o digital. Eu acho desorganizado assim, gente, porque não tem início, não tem meio nem fim. Você fica meio que perdido no rolê, sabe? E aí eu gostaria que fosse um pouquinho mais organizado. Como é que eu posso explicar? Eu acho que eu não estou conseguindo expressar nas minhas palavras. Eu acho assim que não tem. E já entrando no outro ponto, porque eu acho que eu consigo linkar, né? Um outro contra que eu trouxe é sobre a falta de segurança, né? Então, assim, eu acho desorganizada porque não tem um filtro sobre determinadas coisas, determinados assuntos, e eu sei que a internet dificilmente ela vai ter. Eu acho desorganizado no sentido de, por exemplo, você está estudando hoje um assunto e do nada alguém diz que não é bem assim. E aí a mandada toda vai para aquilo lá. E aí você tá estudando aqui, e aí você fica tipo, o que é que tá acontecendo? Não é mais isso? Já mudou? E às vezes nem é aquilo lá. Só que aí você tem que ficar se adaptando, é isso que eu queria falar. Você tem que estar se adaptando toda hora, assim, sabe? E, por exemplo, o Instagram é a rede que mais muda o tempo todo, né? Ele fala que a intenção dele é que a pessoa tenha a sua melhor experiência. Só que, assim, quando você tá, por exemplo, você tá ali se adaptando no IGTV, chega o Reels. Aí você já, vou dar uma pausa aqui no IGTV, daqui a pouco eu volto pra ele. Aí você tá se adaptando aqui no Reels. Aí ele chega com uma nova funcionalidade, né? Que agora ele tá criando uma ferramenta que vai ficar próxima do Clubhouse. Aí você tá aqui se adaptando ao Reels ainda e tal, e aí já chega a mudança, né? E ainda é pior porque dependendo do seu celular, chega muito depois, né? Exemplo, agora o Instagram ele liberou o arraste pra cima sem que você precise ter 10 mil pessoas. E só que não tá funcionando em todos os celulares, né? Primeiro é lá fora, depois é no Brasil para quem tem iPhone, depois é no Brasil para quem tem Android das últimas gerações, aí depois, tipo o meu que é 8.0, depois chega para você. Então, assim, é tudo muito meio que pisar em ovos, sabe? Você nunca consegue chegar naquele patamar de dizer assim, não, eu acho que aqui tá ok, eu consegui me aprofundar em tudo que eu precisava, eu consigo olhar assim com a visão macro, a internet não dá. E entrando já no último tópico, que é em relação à segurança, gente, eu já tive tantos problemas assim em relação à segurança na internet, por mais que eu tome cuidado. Tipo, toda vez que você vai fazer determinadas compras na internet que você precisa fazer, muitas das vezes a pessoa, sei lá, é porque eu não tenho mente de hacker, né? Então eu não consigo nem imaginar o que passa na cabeça da criança, mas ele consegue lá, sabe? O tempo que você gasta tentando aprender um assunto, ele gasta pra aprender a te roubar. Então essa falta de segurança assim é muito comprometedora, até em relação mesmo às próprias redes, né? O Google que diz de pé junto que não escuta o que você fala, mas, por exemplo, se eu falar aqui, eu tenho interesse em comprar um iPhone 12, do nada eu vou começar a receber anúncios sobre iPhone 12. Então, assim, é aleatório? Não, não é.
Então a gente não tem essa segurança como pessoa, como ser humano. Eles detêm de todas as informações da gente. Não é balela, não é caô, gente. Eles fazem isso simplesmente, ó, para poder oferecer para as empresas que trabalham com vendas, para que você tenha mais necessidade de comprar a cada dia. Então a gente não tem segurança com os nossos dados de nenhuma maneira. Por mais que exista aí a LGPD é fichinha para quem está aí na internet. Até porque as empresas têm muito como negar, né, a questão de vazamento de dados. O Facebook mesmo, tio Mark, né, ele nega aí de pé junto sobre todas as coisas de vazamento, ou até quando ele admite, mas assim, é uma meia admissão, é como se ele não soubesse e tal. Mas, né, para quem acompanhou aí as eleições de Trump, vocês viram que rolou mó BO por causa da questão de dados e tal. E o mais interessante é que o Mark, ele sempre usa, né, ele sempre coloca um adesivo ali na câmera. Por que será, né? Então a gente sempre tem que ficar com isso. Atualmente eu sou muito noiada em relação a isso, mas ainda não consigo, por exemplo, limitar o acesso à minha câmera, que eu sei que muita gente tem acesso, né? Vira e mexe eu recebo uma mensagem no celular dizendo: tal aplicativo teve acesso à sua câmera. Geralmente é o WhatsApp e o Instagram. Os dois, assim, são os que eu mais recebo. Vira e mexe alguns bancos que eu tenho conta, mas sempre o WhatsApp e o Instagram. Sempre. Então, é muito complicado, mas eu também entendo que são os ônus de se trabalhar na internet. E aí, obviamente, o que a gente pode fazer, por exemplo, agora, atualmente, é você pode colocar um antivírus no seu celular, você pode colocar algum seguro em relação a algumas coisas e tal, e seguir a vida, porque o que muita gente não entendeu ainda é que não vai existir o voltar ao normal. Esse é o normal. Tem gente que tá esperando aí o normal voltar para poder abrir a boca e falar, e ó, você foi pro digital e o digital acabou, tudo voltou ao normal. A gente não vai existir mais isso, até porque muita gente descobriu o quanto é bom estar no digital, principalmente as empresas, né? Então, assim, esses foram os prós e os contras de estar empreendendo digitalmente. Se você tem aí um prós ou contra que eu não comentei, ou que você queira aí adicionar como comentário, sinta-se à vontade e até a próxima.